E eu queria falar uma coisa que, assim, que hoje eu olho e eu fico fazendo ali, né, uma comparação com aquele momento. Enquanto as minhas amigas, né, naquela época, enfim, estavam fazendo nada, ou estavam brincando, ou estavam se divertindo durante a semana, eu estava na loja com os meus pais, aprendendo a passar cartão, a fazer nota promissória, a dobrar perfeitamente uma roupa para botar no saco, para poder colocar no escaninho, para poder caber, separando grade de produto, conferindo o recebimento de produtos da costureira para ver se a costura estava correta. E foi esse tipo de coisa que eu fui aprendendo. E para mim aquilo era também uma brincadeira, de certa forma, uma brincadeira séria, mas eu estava ali, né, aprendendo a fazer aquilo. E esses eram os aprendizados que os meus pais estavam me passando. Claro que eu era criança e depois virei adolescente e gostava de fazer coisas de criança e de adolescente e brinquei muito e curti muito, mas sempre tinha esse pedaço dentro da minha vida que não era igual ao das minhas amigas. Então eu me sentia sempre um pouco deslocada, né? Porque a minha realidade não era igual. E aí, querendo ou não, por mais que eu fosse uma criança ou adolescente, eu não conseguia ter essa conversa com outras pessoas da minha idade. Acho legal falar isso, porque isso fala muito com quem eu sou. Eu era uma pessoa que vi minha mãe sonhar muito. Me transformei nessa pessoa sonhadora também. Eu sonho muito e sonho até hoje. Eu sou sonhadora. E me orgulho de ser. Porque toda vez que eu sonho, eu crio um novo lugar para eu chegar. E naquela época se falava muito em fazer o segundo grau técnico de processamento de dados, porque era inovação, né? Era o profissional do futuro. E eu já sonhava com aquilo, né? Eu fui ler, eu fui entender, eu queria fazer aquilo. E os meus pais me colocaram num colégio técnico, né, da época, uma referência em processamento de dados, porque aquilo era uma inovação. E eu queria curtir aquela inovação, eu queria aprender aquela inovação. Claro, que eu vim de uma família privilegiada, no sentido de ter os pais que pudessem me colocar lá, mas um privilégio que vinha de um trabalho muito árduo e muito duro. Mamãe e papai trabalharam muito, né? E eu pude estar com eles nesses momentos. E lá no meu segundo grau técnico, eu comecei a programar, comecei a desenvolver sistemas, eu lembro disso. Foi super intenso, foi super legal, aprendi a pensar de forma processual. Eu ainda não conectava as coisas, o que isso tinha relação ali com o varejo. Eu conectava aquilo com um futuro para mim e me joguei, como eu faço até hoje.